é artesã provavelmente já fez isso. Viu uma peça linda na internet, salvou. Apareceu uma tendência nova, tu quis fazer. Quando tu percebeu, tu já sabe fazer 30, 40, 50 modelos diferentes. Mas continua exatamente sem saber como vender o teu artesanato. E é exatamente isso que eu quero começar a mudar contigo a partir desse momento. Porque o objetivo do Setembro Lucrativo não é te fazer trabalhar mais, ter que inventar, criar novas peças. É fazer tu começar a trabalhar de maneira mais estratégica e mais inteligente para ganhar mais dinheiro com as peças que tu já faz. Hoje eu quero que tu tome uma decisão que pode mudar completamente a forma como tu vê o teu artesanato. Sejam muito bem-vindas ao desafio Setembro Lucrativo. Essa é a nossa primeira videoaula do desafio, né? Desafio que vai nos posicionar para que em setembro nós cheguemos preparadas para vender os nossos artesanatos, para vender as nossas artes, para vender as nossas peças. Então, a partir de hoje, nossa aula número 1, eu estou muito feliz com a presença de cada uma de vocês que decidiu participar desse projeto, né? Que decidiu entender que o artesanato, que o crochê pode ser a fonte de renda principal de vocês. E nós iremos trabalhar aqui ao longo dessas aulas para que setembro tá aí, né? A gente tá no finalzinho de agosto, do meio pro final de agosto, que setembro a gente entre com a todo vapor, vendendo, criando estratégia, pensando no crochê como empresa, pensando no crochê como um trabalho realmente lucrativo que pode mudar a vida financeira de vocês, tá bom? Então, vamos começar porque aqui é conteúdo mão na massa, é conteúdo prático, é conteúdo sem enrolação, sem aquelas palavras muito difíceis que tem por aí, para que a gente consiga realmente entender o negócio crochê e que a gente consiga entrar setembro de uma maneira totalmente diferente de tudo que a gente já viveu até agora. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o problema, o grande problema da artesã que faz tudo e o grande problema da artesã que faz por encomenda. São dois grandes problemas. Eu tinha mandado para vocês um vídeo, não sei se todas conseguiram assistir, que seria um vídeo introdutório antes dessa aula. Caso não tenham assistido, ele tá aqui no canal. É o segredo da artesã que fatura R$7.000 em 15 minutos. Procurem esse vídeo. Vou deixar ele aqui nos cards. Mas esse vídeo, ele explica uma estratégia, uma única estratégia de uma artesã que vem faturando aí, não quero mentir, mas no último semestre, né, de 2026. Então, se eu tiver errada, eu não lembro exatamente os mils que ela pretende faturar, se eu tiver errada eu vou deixar escrito aqui a previsão para esse semestre que nós estamos, tá? E ali eu deixo muito bem explicado, né, a estratégia que ela usa. E eu quero justamente isso, mostrar para vocês que a grande questão que diferencia a artesã que vende muito e que tem seus produtos valorizados não tá exatamente no tipo de produto, no tipo de técnica utilizada, mas está sim no posicionamento dessa artesã, como ela se apresenta para o mundo. Às vezes a gente fica falando em posicionamento, pode ficar difícil para algumas pessoas entenderem do que a gente está exatamente falando. Então, o posicionamento é a forma como eu me apresento para o mundo. Então, isso, a forma como essas artesãs têm se apresentado para o mundo. Então, voltando, como eu estava falando, sobre a questão das artesãs que trabalham... Vou primeiro falar das que trabalham por encomenda. O que acontece? Vem uma pessoa... Eu até mencionei esse problema em um vídeo anterior também, um outro vídeo que eu acabei publicando, que eu falei sobre a questão de uma amiga minha, né, que a cliente veio pedir um sapatinho, aí essa cliente levou o sapatinho para casa, e sapatinho de bebê, né? E aí, passados alguns dias, essa cliente entrou em contato com a minha amiga
pedindo que a minha amiga aumentasse o sapatinho porque o bebê havia crescido e não serviria mais o sapatinho. E é uma falta de respeito sem tamanho, né, com a artesã, tu pegar um produto que foi feito, uma peça que foi feita, pedir para a pessoa desmanchar e refazer. E não só isso, mas também uma coisa que a minha amiga relatou o meu foco não é sapatinhos. Tem gente que vive de sapatinho, né? Tá aí a nossa maravilhosa artesã, que não nos deixa mentir, né? Que fatura 7 mil em 15 minutos com sapatinhos. Mas essa falta de estratégia, porque daí a minha amiga, o foco dela não é sapatinhos. E aí ela ficou com um rolo, porque a pessoa pediu cores neutras, então ela ficou com um restante de novelo cinza, um restante de novelo preto, de algo que ela não usará em outra peça. E sem contar esse desgaste com a cliente, da cliente vir e pedir para ela refazer em um outro tamanho. Então, esse é apenas um dos problemas da gente fazer por artesanato, da gente fazer por encomenda, porque a gente se coloca muito na posição de quem depende daquela encomenda, sabe? A gente se coloca nessa posição de, ai, se tu encomendar vai ser bom, sabe? E é complicado isso, sabe? Eu falei também, eu falo muito sobre cada projeto novo que um cliente traz por encomenda, a gente vai precisar aprender aquele projeto, né? Então, assim, a gente não consegue ter uma previsibilidade nem de tempo, de quanto tempo a gente vai levar. Então, como que a gente calcula quanto a gente vai cobrar por aquela peça, né? Se a gente não sabe, por exemplo, eu trabalho com um amigurumi, e aí, um belo dia, uma pessoa vem e me faz uma encomenda de suplá. Eu sei fazer o suplá, eu só preciso analisar a técnica, né? Pegar algumas informações. Mas eu não sei quanto tempo leva para fazer, porque eu trabalho com amigurumi, sabe? Então, para poder aceitar a encomenda, eu preciso minimamente de um cálculo para dizer para essa pessoa quanto vai custar esse produto. E como que eu calculo se eu não sei quantas horas eu vou levar para fazer? Então, assim, é uma quantidade muito grande de pequenos erros que façam com que a gente não tenha uma produção, uma grande produção, para que a gente não tenha produtos disponíveis e para que a gente fique sempre naquele resto de lucro, sabe? Teve 10 reais de lucro ali, fez uma coisinha, teve 10 reais de lucro. Mal tirou o valor da linha. Quem dera tenha tirado o valor da mão de obra. Então, é muito complicado trabalhar dessa maneira. A outra forma é a forma da pessoa que faz tudo. A pessoa vê um tapete no Pinterest, achou bonito o tapete, faz o tapete, vende o tapete. Achou uma... Como que é o nome? Achou uma toalha de mesa ali, um trilho de mesa no Pinterest, que nem eu vi essa semana nos grupos, né? Uma imagem feita por IA. E as pessoas, alguém tem a receita desse trilho, só que claramente era feito por IA, então, né? Ninguém vai ter a receita. É feio, né? Enfim. Então, assim, viu um trilho de mesa, achou bonito, fez, vai vender. O que acontece com isso? O teu cliente, ele não consegue te olhar como referência em nada. O teu cliente te vê como aquela senhorinha que faz artesanato, aquela senhorinha que faz crochê. E aquela senhorinha que faz crochê, ela não consegue ter um valor agregado no produto dela. É diferente de uma empresa de produtos artesanais que trabalha com bolsas. Empresa de produtos artesanais que trabalha com sapatinho de bebê. Empresa de produtos artesanais que faz kits de banheiro. Empresa de produtos artesanais que faz amigurumi. É diferente. E é diferente também o quê? Se eu faço um amigurumi, ele vai ficar de uma forma.
Se eu fizer o segundo, no segundo eu já corrigi alguns erros que eu cometi no primeiro. No terceiro, eu já tenho poucos erros para corrigir, o ponto vai ficar mais alinhado, ele vai ficar mais bonito. O quarto já é uma coisa assim de um padrão de excelência. No quinto, eu já sou especialista. No sexto, eu já começo a imaginar, a partir daquela cabecinha, quais outros amigurumis eu posso fazer. Então, o que acontece com isso? Eu vou me tornando especialista no que eu faço. E quando eu sou especialista, eu tenho margem para cobrar quanto eu quiser. E eu vou atingir o público certo, porque eu sou especialista. Então, aí é que é. Eu trouxe o problema e já trouxe a solução, né? Então, aí é que tá a diferença, assim, dessa coisa de, eu faço de tudo um pouco pra vamos estruturar a nossa marca, vamos estruturar a nossa empresa, vamos estruturar, entende? Sem contar a questão dos valores, porque o que acontece, né? Eu trabalho só com amigurumi, tá? Tem um lugar aqui em Porto Alegre que eu gosto muito de comprar, que se chama Rosa Lima. É uma lojinha pequena em uma das nossas avenidas aqui, uma lojinha antiga, mas pequena, em uma das avenidas daqui da minha cidade. E eu gosto de comprar lá. Eles têm, assim, embora a loja seja pequena, eles têm uma variedade boa de produtos e o preço é justo, diferentemente de outras lojas que a gente tem aqui em outros bairros que o preço é fora da curva, assim, de tão caro, né? Então eu gosto de comprar nessa loja. E aí eu fico imaginando, ali na Rosa Lima, eu sei o que tem, eu sei, né? Eu sei o que eu posso esperar daquela loja. Fora o que a gente pode comprar em Shopee, enfim, né? Mas eu fico pensando, assim, sobre as pessoas que a todo momento elas mudam, né, de produto. Por exemplo, eu faço tapete de banheiro, mas aí eu vi um biquíni muito bonito, eu quero fazer um biquíni. O material não é o mesmo, sabe? O barbante que se usa no tapete de banheiro, ele não vai servir para uma peça que vai em contato direto com o corpo. A peça que vai direto em contato com o corpo, ela precisa ser uma peça delicada, preferencialmente de algodão, né? Então, são universos diferentes. Eu vou precisar de um bojo para estruturar esse meu biquíni. O bojo eu não vou comprar no mesmo lugar que eu já compro as peças de banheiro. Talvez até tenha, mas, por exemplo, se for na Rosa Lima já não tem. Então, assim, até na questão das compras, quando a gente pula de um lado para o outro, não fica otimizado, sabe? Uma hora eu preciso em um lugar, outra hora eu preciso em outro, e aí eu gasto com condução para ir em determinado lugar. Às vezes eu compro material porque eu quero experimentar uma peça diferente, o material fica parado, é recurso armazenado, é dinheiro parado. Então, é uma série de problemas que existem na questão da gente não ter uma estrutura focada. Sem contar a questão da produção, né? Porque, por exemplo, digamos que eu faça somente sapatinhos de bebê. Eu posso parar, aí eu sei assim, ó, eu vou fazer uma estratégia de vendas esse mês. Eu quero vender 20 sapatinhos, tá? Eu quero vender 20 sapatinhos, daí eu vou fazer, desses 20 eu vou fazer 10 de 0 a 3 meses, 10 de 3 a 6 meses. Perfeito, essa é a minha estratégia, me organizei para isso. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer solinhas, então eu vou fazer 10 solinhas de 0 a 3 meses, vou fazer 10 solinhas de 3 a 6 meses. Aí depois eu vou lá, agora eu vou fazer o corpinho do sapatinho. Aí, os que são iguais, vou fazer. Digamos que 4 eu vou fazer exatamente as mesmas cores. Então, eu vou pegar esses 8 pezinhos e vou fazer exatamente das mesmas cores. Então, eu consigo montar uma linha de produção
Eu consigo organizar o que eu vou precisar de materiais para esse número de produtos. Eu consigo otimizar o material que eu tenho. Eu consigo, e com isso eu ganho lucro. Com isso eu ganho tempo, né? Eu consigo produzir o meu produto em tempo hábil, porque eu não fico pulando de uma coisa para outra, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E eu ganho lucro, porque um novelo de linha, quantas só linhas de sapatinho eu vou fazer? Muitas, né? Então, isso é muito importante, essa previsibilidade, ela nos dá uma diferença na nossa estrutura de vendas. Tá, e agora que eu falei tudo isso, eu quero trazer para vocês, né? Eu coloquei ali no grupo, quem está participando do grupo, né, já viu ali, eu coloquei no grupo a tarefa de hoje, né? E aí eu quero trazer para vocês aqui, eu vou olhar um pouquinho para baixo porque eu estou lendo. Qual é o produto que tem potencial de venda, né? Qual é esse produto que tem um potencial de venda, né? De repente vai ser um produto que eu consigo fazer ele muito rápido. Vou usar aqui o exemplo das bolsas de malha, de fio de malha, né? As meninas que trabalham com bolsa de fio de malha, muitas vezes elas conseguem produzir em um dia uma bolsa. Muito obrigada. As meninas que trabalham, né, com bolsas de fio de malha, muitas vezes elas conseguem produzir uma peça em questão de um dia ali entre as pausas, né? Porque quem trabalha em casa por um motivo, né? Então, às vezes o motivo é o filho, às vezes tem uma menina no nosso grupo ali que ela colocou que tá cuidando do marido que está doente. Então, entre as rotinas do marido dela, né, a gente vai produzindo. Então, entre as rotinas, as meninas que trabalham com bolsa geralmente conseguem produzir uma bolsa em um dia. Por o fio de malha ser grosso, né? A agulha também, né? Já é uma agulha maior ali. Então, é um trabalho que ele rende muito, é gostoso de fazer, eu gosto muito de fazer. Mas, enfim, as peças que têm potencial vão ser peças que vão ter uma boa produção. Outro exemplo é o sapatinho de bebê. A linha do sapatinho de bebê é muito fininha, mas o sapatinho é muito pequeno. Então, acaba sendo um trabalho que rende. Questão de 2 horas, tu tem um par de sapatinho ali, se não for muito elaborado. Questão de 2 horas, tu tem um sapatinho pronto, né? Então, assim, produtos com potencial são produtos que a gente vai conseguir produzir. Talvez em larga escala. O produto que não tem potencial. Qual é o produto que não tem potencial? Aquele produto que a gente vai levar um mês para fazer. Não é um produto. Até tem alguns artesãos, eu já vi alguns artesãos que produzem. Tem um rapaz que ele produz vestidos e aí ele vende lá um vestido a 7 mil reais. Aí é um vestido super elaborado, uma linha muito fininha. Ele é todo trabalhado em uma renda de flores, e aí ele coloca pedraria. Ele cobra 7 mil reais um vestido. Eu não acho que seja uma estratégia que vá trazer crescimento. Ele é um menino já com perfil grande, ele consegue vender muito bem, mas ele é um menino que vem desse mercado da moda. Então, ele tem já esses contatos nesse meio, para ele funciona. Mas no nosso caso aqui, que somos mulheres que precisamos traçar uma estratégia para vender e vender bastante, eu não acredito muito nesse tipo de produto. Eu acredito em um produto que a gente consiga sentar, fazer e ele já tá pronto. Produtos que tenham essa, sabe? Produtos que nos deem lucro. Só que daí aqui entra uma questão, né? Porque se vocês estão aqui, significa que vocês ainda não conseguiram organizar muito bem a questão do lucro de vocês, sabe? Vocês ainda não conseguiram trabalhar muito bem essa precificação. Então, essa questão do dar lucro, por enquanto, eu acredito que nada esteja dando muito lucro para vocês. Me comentem, coloquem aqui nos comentários para mim se eu tô certa ou tô errada, se vocês estão conseguindo ter lucro, se vocês estão conseguindo cobrar a hora trabalhada de vocês, coloquem aqui para mim que eu quero entender mais ou menos.
Mas eu acredito que não. Eu acredito que se vocês estão aqui comigo, vocês ainda não estão nesse nível de ter lucro. Então, assim, esse ter lucro, nós iremos aprender estratégias para tal. Então, esse ter lucro, nós moldaremos aqui, né? Então, é um ponto importante, mas não é um ponto que vai decidir uma peça entrar ou não dentro da tua estratégia, porque justamente isso, a gente vai trabalhar essa questão do lucro aqui, né? E por fim, assim, algo que tu tenha prazer, sabe? Não adianta assim, eu faço um suplá muito rápido. Eu aprendi, eu tenho lá uma receita de suplá que eu faço muito rápido, ela fica pronta, tem um lucro bom, consigo vender a um valor bem legal. Mas eu não consigo me imaginar fazendo suplá todos os dias, eu não gosto. Então, esse não é um produto. A gente precisa escolher algo que a gente ame fazer, que a gente sinta prazer e que a gente, à medida que a gente vai fazendo, a gente vá se inspirando naquilo ali que a gente tá fazendo. Então, afinal de contas, é arte, né? A gente não tá fazendo software para computador. A gente tá fazendo arte. Então, a gente precisa entender qual que é esse produto que eu vou conseguir produzir muitas e muitas e muitas e muitas vezes e eu ainda vou sentir alegria em produzir ele, ainda vou sentir que estou fazendo algo incrível. Qual é esse produto? Tá? Então, esses 3 pontos que eu quero que vocês pensem. Eu já tinha deixado no grupo como lição, mas eu queria vir aqui explicar o que eu espero, sabe? O que exatamente que eu espero desses produtos que a gente já tinha conversado. E uma coisa que eu quero que vocês pensem também. Passado ali as questões que eu falei para vocês, eu quero que vocês pensem o seguinte: em um produto que eu consiga fazer pares dele. Por exemplo, digamos que eu vá escolher fazer bolsa de fio de malha. Eu consigo montar uma coleção com essa bolsa? Eu consigo ter uma bolsa muito pequenininha que vai caber um celular e um batom, ter uma bolsa num tamanho de trabalho e ter de repente uma bolsa de praia ou uma micro bagzinha que vai como chaveiro nas outras 2 bolsas. Eu consigo montar algo que converse entre si? Ou se eu estou fazendo sapatinhos de bebê, eu consigo fazer um sapatinho de ovelhinha, um sapatinho de crocodilo, um sapatinho. Eu consigo montar uma coleção dentro desses sapatinhos? Ou se eu faço suplá, eu consigo montar um kit, não que eu vá vender o kit junto, mas que eu tenha o kit de suplá, que eu tenha de repente um trilho de mesa ou uma passadeira. Eu consigo montar, ou então que eu tenha 5 modelos de suplás diferentes, um com a rosinha, o botãozinho de rosa na borda, o outro mais minimalista para alcançar aquelas donas de casa mais minimalistas. Desse minimalista, eu consigo ter 2 cores, um que vai ser mais cru e o outro que vai ser cru com lilás, cru com rosa antigo. Eu consigo montar 5, esse produto que eu escolhi, eu consigo montar 5 opções dele diferentes, mas que conversem entre si, que não vão me gerar uma nova busca por matéria-prima, uma nova busca por novas receitas, que eu consiga ele multiplicar por 5. Que seja simples, somente mudar o tamanho, no caso de uma bolsa, mudar só a tampa, mudar só a alça, mudar, né? Eu consigo fazer isso? Isso é uma pergunta muito importante também, porque nós vamos começar a estruturar um negócio aqui. Então, a gente precisa entender o que eu consigo montar uma coleção. A gente tá saindo aqui do eu faço qualquer coisa e indo para sou dona de uma empresa e eu tenho coleções. É isso que a gente tá fazendo aqui. Essa é a nossa primeira aula
pra gente ir desse ponto para esse ponto. A gente vai sair daqui, em setembro a gente vai ter coleções. Vocês estão entendendo? A gente vai ter coleções. E a gente já tá quase chegando no fim dessa aula, que eu sei que ela já tá imensa, mas eu prometo que vai valer a pena. E eu quero que vocês agora, nesse finalzinho aqui, vocês pensem comigo, o nome da marca. Esse nome da marca, ele não precisa ser nada muito elaborado. A minha sugestão é que vocês não vão pro ChatGPT. Essa coisa da inteligência artificial, ela tá muito... Essa coisa da inteligência artificial tá muito cansativa, né? Eu participo de muitos grupos de Facebook, de crochê, né? Muitas de vocês vieram dos grupos pra cá. Eu busquei vocês lá, eu fui buscar vocês a dedo e trouxe vocês pra cá. E eu vejo muito isso nesses grupos, assim, muita imagem de inteligência artificial. Tem uma página que a dona da página, ela tem uma foto no fogão. E aí provavelmente vocês já viram. Toda vez que eu abro o meu perfil, tem uma nova foto dela do lado deste fogão com um novo kit. Aí tem a parte de cima do fogão. É o kit todo ali do fogão. O pano de prato trabalhado, a capinha do bujão de gás. Só que assim, é IA, entendeu? Porque assim, ninguém faria naquela velocidade. Ninguém faria naquela velocidade. A gente que é artesã, a gente sabe que um trabalho daqueles, rico em detalhes, uma capinha de bujão, quanto tempo a gente leva pra fazer uma capinha de bujão, pra eu entrar no perfil e ter um rosa choque, e depois eu entrar de novo e ter um roxo. E sem contar a aparência, no aspecto, a gente que é artesã, a gente bate o olho assim, a gente já vê que aquela trama ali não é uma trama feita à mão. Então, assim, tentem fugir das IAs, sabe? Tentem fugir das IAs, tentem usar... A gente pode melhorar uma foto nossa. A gente pode ir para editores de fotos, a gente pode melhorar, a gente deve melhorar a iluminação, a gente deve pegar uma luz boa. Tudo isso eu vou conversar com vocês, a gente tá recém na primeira aula. Mas, assim, nessa questão do nome, principalmente, tentem fugir da IA, sabe? Não vamos ir pro ChatGPT perguntar nome de... Porque o ChatGPT, ele dá tudo genérico para todo mundo. Ele tá dando para outras milhares de artesãs nomes genéricos. Então, assim, ó, pensem na essência de vocês. Pensem na história de vocês, de onde vocês vêm, o que trouxe vocês até aqui, sabe? E se for o caso, usem o nome próprio de vocês mesmo, que a marca seja o nome. No meu caso, eu uso o meu nome, Pamela Vargas. Pamela Vargas, arteira lucrativa. Eu trabalho com artesãs, ensino lucratividade para elas. Pamela Vargas, arteira lucrativa. Então, pensem na história de vocês. Uma coisa muito importante, assim, ó, valorizem a história de vocês. Eu vejo muitas pessoas menosprezando a sua própria história, sabe? Porque não teve condições, porque não sei... O maior tesouro que vocês têm, o maior tesouro que vocês têm é a história de vocês, sabe? De onde vocês vieram, pelo que vocês passaram, como vocês chegaram até aqui. Então, valorizem a história de vocês até no nome. Até no nome é importante vocês valorizarem a história de vocês. Então, pensem sobre isso, tá? E hoje, às 8 horas, para quem tá no grupo, eu vou novamente, às 20 horas, né? Às 20 horas, horário de Brasília, eu vou novamente abrir o grupo por meia hora. E eu quero que vocês me tragam todas essas perguntas que eu fiz para vocês, eu quero ver as respostas. Porque eu preciso, esse período que vocês estão aqui comigo, não pensem em vocês que eu tô trazendo algo genérico para vocês, que eu tirei do ChatGPT e que eu traria para qualquer lugar, não é isso. Eu estou construindo baseado em quem vocês são. Por isso que eu abro o grupo e faço perguntas. Porque eu quero entender quem vocês são, porque a minha estratégia precisa fazer sentido para a realidade de vocês. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, tirem foto com o iPhone 17 Plus S. Eu não posso fazer isso. Eu preciso entender qual é a realidade de vocês
Ah, eu sou mãe de 3 e eu preciso... Eu escutei isso de uma menina que tá inscrita. Eu sou mãe de 3 e eu preciso fazer que dê certo o artesanato profissionalmente na minha vida. Eu não posso chegar aqui para uma mãe de 13 e dizer para ela, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Eu tenho que respeitar quem ela é. Então, assim, toda a estratégia que eu passar aqui, ela vai ser pensada para vocês. Então, eu preciso que vocês venham comigo. Quando eu abrir ali o grupo, fazendo as perguntas, essas perguntas que eu já fiz aqui, que eu já botei lá, me tragam essas respostas, para eu entender qual vai ser o nosso próximo passo, para eu montar algo personalizado para essa nossa comunidade, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Vai ter muita coisa nova aqui, muita coisa legal. E as nossas aulas vão ser por aqui, então não esqueçam de se inscrever no canal. Se tu é nova, ainda não tá no desafio, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai ser a última oportunidade de entrar no desafio. Vai ser hoje, porque a gente já tá com ele em andamento. Se tu não conseguir entrar, daí, quem sabe, em um outro momento a gente tenha outros desafios, tá bom? Um beijo, até a noite.